Boa noite, boa noite. O pessoal já está entrando no ar. 365.ios. Os últimos ajustes aqui. As câmeras gravando. Quase tudo pronto. Agora sim. Fazer um ajustinho na câmera aqui, deixar ela retinha. Hoje, 365.ios com o Dr. Djan Fonseca, diretamente de Salvador, Bahia. Um programa com muito axé. Bem-vindo todo mundo, estamos aguardando mais uns minutinhos, assim que o nosso entrevistado da noite chegar. O som tá bom? Dá um ok aí se o som estiver bom, tá tudo beleza? Beleza, valeu Pocotrim, valeu Edu, Ana Cristina, Caio Luiz, beleza, aguardando o Dr. Djan chegar. Entrou. Vou fazer a solicitação. Que prazer te tê-lo aqui, Djan Fonseca, direto da cidade de Coração. Boa noite, bem-vindo Boa noite, ao meu amigo. programa 365.ios. Aqui, todo mundo já sabe, quem não sabe, está chegando agora, eu entrevisto 365 dentistas que têm um scanner intraoral e que contam para a gente a estratégia, desde a hora da aquisição, a implantação na clínica, as dificuldades, os momentos de glória, não é? Os resultados obtidos e o impacto que a tecnologia 3D traz na vida do dentista digital, né? Que Verdade. traz na vida do paciente que tem a chance de ser tratado com as últimas tecnologias que estão disponíveis no mercado hoje. Então, bem-vindo, Djan. Meu Obrigado amigo, obrigado. por aceitar esse convite, foi uma indicação. E vamos começar. Eu queria fazer uma breve apresentação de Djan. Djan é formado pela UFBA, né, em odontologia. Tem diversos cursos na área de CAD/CAM, inclusive na área de odontologia digital, inclusive uma especialização na Univan, certo? Isso. Uniavan. Uniavan, que eu Isso. inclusive dei uma aula nesse curso. Eu não sei se você estava nesse dia. Ah, rapaz, agora eu tô lembrando. É por isso que sua face não era tão estranha. É isso Pois mesmo. é, Eu tava lá sentadinho lá. dei um curso quando foi, faz uns 2 anos, eu acho, já, na Foi em Uniavan, 2019, né? a Foi isso convite do mesmo. ilustríssimo Dr. Nelson Silva, grande Sim, amigo, e também do fantástico. Christian Coachman, né, que dispensa Isso, comentários e introduções. Ele, é inclusive, verdade. ele me fez me deu um presente, o Christian Coachman,
que foi, ele fez um selfie Sim. dele assistindo a minha aula. Pô, cara, Olha que legal. aquilo foi Pô, não é pra realmente, qualquer um, não, viu? olha, Não vou é te pra qualquer falar, um, não. foi uma honra muito grande, um reconhecimento muito bacana. E, Dijan, para a gente ir direto no coração, né? Eu ia começar o programa com uma música de axé, mas eu achei que ia descaracterizar a ideia do programa. Deixa eu ajustar a câmera aqui rapidinho, enquanto o pessoal ainda chega. Cada vez tem um monte de gente já chegando aqui, super legal, cada vez mais pessoas participando do que eu acho que é um projeto único, né? Aí, tá bom a câmera aqui? Não, deixa eu aumentar um pouquinho. Tá ótimo. Aí, tá cortando a Pegar um pouquinho careca. aqui pra... A careca faz parte. Vamos lá, aqui tá bom. Dijan, Opa! quem é o Dijan Fonseca? E Jean Fonseca, bom, minha história na odontologia começou quando eu entrei na UFBA, né? E, na verdade, quando eu entrei na Universidade Federal, como eu tenho uma irmã da área de medicina que fazia cirurgia, eu já entrei focado que eu queria fazer bucomaxilo e nem olhava para prótese, não olhava, eu focava realmente em cirurgia, né? Mas aí, quando chegou lá, já para o final da faculdade, eu tive um professor que chama Luciano Castellucci, e ele, assim, né, como ele tem uma didática muito legal, a gente terminou formando uma amizade nessa época. Fiz parte da primeira turma dele na UFBA, né? Então a gente se deu muito bem na época. Ele é um cara fantástico, uma fera em prótese, né? Então eu terminei me atraindo por essa área de prótese. Terminei ficando 1 ano e meio com ele, fazendo monitoria, né, lá com os meninos. Depois que eu formei, levei um tempo com ele lá, fazendo ambulatório também em prótese, né? Aí a cachaça da prótese pegou. E aí eu não saí mais. Aí eu fiz especialização, aí já enveredei por essa área, né? Uhum. E agora, mais recentemente, né, com o advento da odontologia digital, mais acessível, chegando realmente para ajudar de uma forma agora já eficiente, já funcional, né? Porque até pouco tempo atrás não considerava funcional tanto os equipamentos como principalmente a mão de obra envolvida. Então a Sim. gente não tinha sistemas funcionais de verdade, de fato. Uhum. Hoje temos sistemas funcionais. Então isso me animou a estudar um pouco mais essa área, trazer isso para a clínica, trazer isso para a nossa rotina diária, né? E está sendo uma experiência fantástica, muito legal. Que legal. Assim, você começou por onde? Você começou ah, buscando cursos ou você começou buscando a falar com colegas? Onde é que foi aí que você viu que eu precisava digitalizar o meu capital intelectual, o que você aprendeu, o que você exercia, né? Uma vez que você fez a decisão, não, eu vou para a prótese, legal. Aí automaticamente passa na sua frente um programa de computador, um scanner de mesa, você ouve falar, vai num congresso, vê umas fotos, né, no palco principal de telas de imagens de computador. Acho que é aí que é o primeiro momento, né? Eu acho que o primeiro momento, na verdade, foi quando ainda estudante, né? Quando eu comecei a estudar um pouquinho aquele sistema Procera, né? O antigo Procera, que usava um sistema de scanner de bancada, na verdade, mas que ele já criava esse tipo de imagem 3D e tal. Isso me abriu um pouquinho os olhos, mas scanner intraoral, aí só mais para frente, né? Eu tenho um colega de trabalho, né, Maurício, que ele é muito entusiasta de tecnologia, de coisas novas, de inovação, né? E ele, desde 2012, a gente já tem uns 10 anos que a gente trabalha junto, desde 2012 que ele já queria trazer as tecnologias e tal. E eu olhava, às vezes eu olhava aquela cabinezinha do Congresso, o pessoal escaneando e tal, mas sempre eu ouvia até então, isso era 2013, talvez 2014, eu só ouvia bucha, né? Só ouvia que o sistema não funcionava, que o sistema era ruim, que as próteses vinham desadaptadas, né? Ou seja, eu ouvia, na verdade, que o sistema ele não tinha precisão, tá? Então eu ouvia isso. E hoje, na verdade, eu analiso um pouco diferente, tá? Eu acho que, na verdade, claro, os sistemas evoluíram bastante, hoje são mais precisos.
mas eu acho que não era imprecisão, né? Não era a falta de acurácia do sistema em si, da aquisição da imagem em si. Eu acho que a falha nas próteses estava justamente na parte do software de desenho, então, né, dos operadores desse software de desenho. Então, isso aí realmente era muito deficiente, como até hoje ainda é, né? Como Uhum. até hoje a gente tem dificuldade nesse profissional, né? Então, isso aí gerava muito problema em adaptação, né? Em anatomia de prótese. Então, o problema, na verdade, não estava no scanner em si, mas sim, isso minha visão, claro, né? Mas sim na falta de profissional gabaritado para comandar, né? Para utilizar esse software de desenho, Quando né? a gente E, fala de claro, fluxo, evoluiu né? bastante também. Desculpa. Sim, Mas quando a gente fala de fluxo, fluxo digital, a gente entende que são três pilares, né? Então, você tem uma aquisição digital, você começa a adquirir dados, né? Esses dados vêm através de, ah, de imagens, não é? Que são imagens tridimensionais, e que são reproduções de um modelo em gesso, se for o caso, são executadas por um scanner de bancada, ou se for direto da boca, né? Então, o escaneamento direto, né? Então, na verdade, existe o escaneamento direto e o escaneamento indireto. Né? O escaneamento sim, indireto é com o scanner de bancada, o escaneamento direto na boca. Né? O termo correto seria esse. E aí depois você tem um processamento, né? Você sim, faz um processamento, você vai adaptar aquela peça, você vai criar uma peça sobre aquela peça, porque na verdade, quando você faz a aquisição, você só faz a aquisição da base de trabalho, né? Do modelo de trabalho. E é com o software isso, que você vai configurar a, a, a coroa, ou a ponte, ou o implante, não o implante, mas o abutment, né? O sim, pilar, etc. E nesse caminho existem alguns ajustes do software e que muitas vezes são dependentes dos tipos de material nas quais vão ser enviados esses arquivos 3D, né? Que é o sim, terceiro pilar do fluxo digital, que são os equipamentos de produção. E aí a gente fala no primeiro momento das fresadoras e mais recentemente também das impressoras 3D, né? É, é, e esses ajustes eles são dependentes do tipo de material que a gente trabalha, né? Então, se é uma zircônia, você vai ter que fazer alguns ajustes para que a zircônia possa ser corretamente encaixada. Só que o preparo também precisa ser digital. é Como é que é verdade. essa leitura para você, a sua experiência de ter que reaprender o preparo? Houve esse declique de reaprender a preparar dente por causa do scanner 3D? Do scanner Um intraoral? pouco. Na verdade, se você parar para pensar, não foge muito à regra, tá? São Aham. pequenos detalhes, principalmente você tem que observar, na verdade, qual a máquina que você vai utilizar, né? Então, por exemplo, hoje no laboratório eu utilizo a Motion 2 da MAN, né? E assim, até alguns anos atrás, aqui para o Brasil, a gente não tinha disponível as pontas de ponta reta. Então a gente só tinha aquelas pontas rombas, né, arredondadas, Você com a está falando da ponta arredondada. fresa, a fresa, Da né? fresa, exatamente. A ponta Sim. da fresa, né? Que é onde faz o corte mesmo, né? Aquela pontinha ali, a gente até então aqui no Brasil, a gente não tinha ponta reta. Então isso fazia com que a gente não pudesse fazer nenhum tipo de ângulo interno reto. Todos os ângulos internos, eles obrigatoriamente tinham que ser arredondados, né? Então não pode ter nenhuma quina na parte interior do preparo, assim. Quando você está confeccionando, por exemplo, um preparo para inlay, onlay, né? Um preparo cavitário, alguma coisa assim, né? Você tem que ter tem que observar algumas coisas, né? E principalmente na hora da captura, né, do seu término. Quando for um término subgengival, é claro que quando você vai partir para um escaneamento é diferente de uma silicona, né? A silicona, mesmo que não esteja tão bem afastada, às vezes ela consegue, pela fluidez dela, penetrar um pouquinho ali no suco gengival e copiar, e você consegue gerar seu troquel no modelo de trabalho. Coisa que com o scanner você não consegue. Ou você afasta bem, seca bem, ou então ele não vai, né, ele não vai ler embaixo da gengiva, né? De Ele não vai fato, criar esse tipo de é leitura. um instrumento óptico, né? Então, sendo óptico, ele Isso, precisa acessar a luz, precisa acessar. E se você tiver cantos com sombra, você vai ter dificuldade na aquisição. E não só o ambiente tem que estar seco também,
alguns cuidados são necessários, mas num grande paralelo são também cuidados que você tem que ter quando você faz uma moldagem tradicional, Sim, sim, analógica, vamos dizer assim. Você usa sim. fio afastador ou você usa aquele produto da 3M, que é aquele retrator gengival, é uma pomadinha, a gengiva faz puff? Não, eu nunca me adaptei bem a usar. Eu até tentei usar aquele afastamento, né, com aquela pastinha e tal. Na Aham. época, a Eliane trouxe para mim, na época. Mas eu não me adaptei bem, não. Eu achava que não ficava. Eu sou adepto dos dois fios mesmo, né? Então, o preparo também não pode ser muito sub, né? Que a gente mantém ali em 0,3, 0,5 milímetros ali no máximo. Você fazendo isso, muitas vezes, você não precisa nem de um segundo fio. Quando você tem um laminado cerâmico, alguma coisa mais fina, com a bordinha mais fina, que você está trabalhando em esmalte, você não precisa levar tão subgengival. Isso facilita, que às vezes com apenas um fio, ali você já consegue expor o seu término e capturar bem com o scanner sem maiores problemas. Agora, quando a gente tem, por exemplo, uma distal de um segundo molar, aquela onlay, né, que tem aquela fratura de bordo lá embaixo na distal, isso aí às vezes complica um pouco a leitura, né? Então você tem que treinar bastante, você tem que inclinar a ponta do scanner, girar para lá, ou seja, como você falou, a gente tem que fazer a luz chegar. Se a luz não chega, ele não tem essa leitura e você não consegue a informação que você precisa, não consegue gerar um modelo, né, um modelo virtual preciso. De fato. E, assim, falando rapidamente, assim, quais tipos de scanner você conhece, que você já teve a oportunidade de conhecer, de ver? O que você Eu já usa? Você eu uso o testou Tri-Shape, antes? o Tá. Trios. O Trios Testei. 3? O 3? O Trios 3. Na verdade, o primeiro equipamento que eu utilizei foi em 2014, através de Scan Service, né? O scanner é alugado de um laboratório. Uhum. Aí em Salvador, já tinha em Aqui em 2014. Salvador. Já tinha, era através do Oral Art, Laboratório Oral Art e Laboratório Profix, né? Que estão aí Legal. até hoje aí, são assim, são dois parceiros aí fortes aí na odontologia digital, são pioneiros, né? Uhum. E a gente já tentou fazer isso, mas nessa época a gente fez, copiou tudo direitinho, era na época que eu ainda era inseguro, né? 2014, 2015 eu ainda não tinha, né? E a gente terminou fazendo pelo fluxo digital, as peças vieram desadaptadas, né? Resultado, eu tive que moldar em silicone, né? Levantei meu modelo de gesso e a gente confeccionou novas peças, né? E aí Uhum. ficou de experiência. Quando foi em 2018, 2019, quase 2019 já, isso a gente vai namorando, né? A gente vai olhando em congresso e tal, com aquela Aquele desconfiança, né? Vai olhadinho, será que é olhando, a aí, hora? Será que o aí dólar tá bom? Não hoje, sei. aí o camarada, o representante de venda, né, chega para você, aí começa a fazer conta, diz, ó, se você levar 2 anos utilizando, você vai economizar tanto em silicone, tanto e tal, e você vai olhando aquela conversa ali, vai amadurecendo. Mas, de fato, eu tinha uma grande parceira de laboratório na época, Andrea Faverani, né, Uhum. e ela montou uma sala de escaneamento. Ela é dona de um laboratório aqui em Salvador, Aham. e ela montou no prédio um coworking, né? Uma sala de escaneamento, colocou um Serec Que lá, a legal. Omnipool, né? E aí a gente formou parte de um clube, né? Que era o Clube Coworking do Profix. Então, o que é que acontece? A gente tinha direito a escanear. Então, a gente levava o nosso paciente lá, escaneava, usava o Serec e podia exportar essas imagens, trabalhar com qualquer laboratório, mas a gente terminava, claro, utilizando o laboratório que fornecia o sistema, né? Uhum. Nesse momento, começou a melhorar. Nesse momento, eu comecei a ter mais confiança no sistema, os casos começaram a dar certo. E essa foi a minha primeira experiência de fato, real, eu escaneando, né? Eu vendo a dificuldade. De vez em quando precisava aplicar um pozinho. Eu ainda E acho que a o Omniquim, ela perde um óxido pouco. de titânio, né? Antigamente, mas nem tão Isso. antigamente assim, era Nem tão antigamente. necessário aplicar um óxido de titânio na boca em forma de Sim, sim. spray, porque o scanner precisava, ele não conseguia tratar o reflexo da luz, né? Então, especialmente o Select Blue Cam, né? Sim, Ele era sim. obrigatório esse tipo de coisa. Esse é Depois o Omnicam não obrigatório. teve mais. O Omnicam já É. evoluiu, já Mas conseguiu. aí é que tá. A gente utilizava quando, por exemplo, quando você já tinha caso de reabilitação,
com cerâmicas, né? E como a cerâmica ela reflete muito, às vezes a gente era obrigado, o cereco ele se perdia. A gente colocava em cima da oclusal, ele ficava e ele não capturava aquela imagem, refletia muito, ele não conseguia identificar bem. Então a gente terminava para por motivo de presente, conseguia às vezes capturar mesmo. A gente jogava um pouquinho, né, do óxido para poder ter uma leitura mais fácil, né? Secava bem, jogava o pozinho, aquela meleira, né? Graças a Agora Deus a que gente não passou precisa. essa fase, né? Porque Essa fase passou. Essa fase você já, melhorou demais. você já fez o teste? Não. Voltou? Como é? Voltou. Não, eu tive uma mensagem aqui, eu achei que. Acho que eu vou até ter que colocar minha bateria aqui. Ah, deu uma travadinha. Pois É. é, quando eu estava lá no curso, né, a gente teve a oportunidade de testar vários. Então, o Christian colocou lá, teve uma época que a gente teve 5 scanners, a gente teve o da Smart Dent, que foi o Medit o i500, a gente trabalhou com a Omnicam, trabalhou com o Trio da Trishape, com o Aitero, né? Então, uma série de scanners Uhum. intraorais, né? Mais recentemente, eu Lá, tive a lá, lá, oportunidade lá de na provar Uniavan. lá em Santa Catarina, né? Ah, Lá na Uniavan. A gente teve essa oportunidade de fazer esse treino, né? E mais recentemente o Virtus da Straumann, né? Que foi lançado mais recente e tal, e que agora está uma campanha forte aí, né? Para venda. Inclusive é um equipamento de ótimo custo-benefício, excelente custo-benefício. olha, eu vou te falar que a Straumann aqui não vende, aqui na Europa eles não vendem o Virtu, né? Aham, Eles vendem Trishape e recentemente passaram a vender Medit. Não me pergunte por sim, quê, mas eu não. Eu acho que um país que comercializa o Virtu é o Brasil. Aqui na Europa eu te garanto sim. que não tem. Vai entender, né? Não sei. Eu também não conheço muito bem esse produto, porque ele veio, voltou, É, desapareceu, ele, voltou de novo. A ele foi fábrica da, lançado, a fábrica da Dental Wings pegou fogo lá no Canadá. Aí esse ano falou não foi ia ter isso mesmo. mais. É verdade. Aí, enfim, bom, mas é história, né? E aí Ele você. foi fabricado, quando ele foi introduzido no mercado, ele veio com um problema na caneta, na Sim. ponteira dele, um problema crônico de fabricação mesmo, de engenharia, né? E aí o mercado terminou não aceitando ele. O mercado aqui recusou, então o pessoal começou, né, a desacreditar dele, né, a esculhambar mesmo, né, dizendo que não prestava, que era um sistema ruim, um sistema inferior, né? Só que aí a Straumann corrigiu esse problema, né? A Straumann conseguiu corrigir esse problema e relançou o Victor. E eu já tive a oportunidade de testar e é um aparelho muito bacana, né? Bacana, Agora, o que legal. que é legal nesse processo? O que é legal no processo é que ele manteve o preço baixo. Pelo menos por enquanto está baixo. Baixo assim, né? Claro, em relação aos outros, né? Quanto Então hoje custa você mais ou menos, assim? Não precisa ser um valor está exato, na, um absoluto, tá um na valor. faixa de 84 mil reais, 85 mil reais. Então, Tá. quando você compara com um Trios, né, a 150, 140, depende da negociação também, né? Uhum, E agora o Prime Scan, né, que é acima de 200 mil, se eu não me engano, da Cirona, né, é bem uhum, caro. Então uhum, você vê que ele realmente tem ele tem uma série de vantagens. Ele não faz com fotografia, né? Ele é um scanner que faz vídeo, né? Um scanner bem compacto, né? Ele é bem interessante, realmente é bem interessante. Eu gostei bastante. Eu ainda tenho um pouco de receio por por essa digamos assim, por esse preconceito que se gerou no mercado, né? Quando ele foi lançado e teve esse problema na caneta e foi recolhido, né? Então ainda tem esse tipo de preconceito e tal, mas sinceramente eu usei, testei em modelo, testei em boca e realmente é um aparelho muito bom. Não mas tenho o que falar. hoje na sua clínica, então você trabalha. Quantas cadeiras tem na clínica? Como é que fala? É a Implo, né? Implo Implantes Dentários, Implo, né? isso. Como vocês estão organizados lá? Olha, o ímplo lá a gente tem uma, duas, são 4 cadeiras, né? 4 cadeiras mais o centro cirúrgico, né? Uhum, Então a gente tem 2 dentistas trabalhando em tempo integral, é uma clínica de reabilitação, né? Prótese e implante. Basicamente a gente trabalha com reabilitação oral pesada, né? Então reabilitação de desdental total, reabilitação oral, né? São casos mais complexos, geralmente a gente trata lá, né? E aí tem um colega que é o cirurgião, que é Maurício, né?
a gente trabalha junto full time, eu e ele, eu pego mais na prótese, ele pega mais na parte de cirurgia, mas ele faz prótese também, Uhum. né? E tem outros colegas que atendem, né? Então, assim, vem o Kleber Meirelles, atende ortodontia, e tem outros colegas que vêm dias alternados para fazer as outras áreas, né? E também agora a gente lançou um curso de especialização lá dentro da clínica, Que em legal. parceria em parceria com a Uningá, aqui, a universidade aqui do estado de São Paulo, né? E a gente fez essa parceria, né? E estamos lá com a turma lá de 10 alunos que está rodando o curso de prótese e implante. São duas especializações sendo tocadas ao mesmo tempo, Mas né? aí, Então, esses, mas calma aí, aí buguei, porque você tem um scanner, certo? um scanner. E aí vira uma competição. Eu quero usar, você não, é minha vez. O Como é que scanner, ele tem agenda. Ele tem a agenda do scanner scanner. tem a Você agenda? tem, Você tem que ir lá e é, anotar no caderninho, tem que senão botar no caderninho, é. Tem que ser. é É lógico. exatamente isso, é exatamente isso. Só que de vez em quando já tem uma. Já pega assim, entendeu? De vez em quando já pega. Como, por exemplo, quem mais utiliza sou eu, né? Porque a questão da prótese, ela realmente puxa um pouco mais o Claro. CAD-CAM, né? Puxa um pouco mais a frequência de utilização, Ah, né? claro. Por exemplo, Maurício que faz cirurgia, ele utiliza, mas ele utiliza mais para prótese do que para cirurgia. Ele utiliza muito para cirurgia quando ele vai fazer planejamento de cirurgia guiada, por exemplo. Aí você Aham. precisa de escaminhamento intraoral para fazer guiada, né? Então, utiliza mais para isso. Mas para prótese, faz um pouco menos de prótese, né? Aí não utiliza tanto. Então, por enquanto é tranquilo, tá? Não tem grandes problemas, porque a gente faz geralmente um escaneamento inicial e depois um escaneamento de trabalho. Isso gera. E o escaneamento de trabalho eu levo no máximo 2 horas, né, para fazer uma boca toda, né? E o escaneamento de uma unitária é, Ave Maria, 10 minutos você faz. Então você Ah, faz a agenda ali do scan e o curso também não é full, né? A clínica para, né? E aí o curso entra. Então não legal. disputa com o curso, né? Então a gente não disputa. São 3 semanas clínica e uma semana curso. Fundamental, né? Você poder oferecer localmente, né, para as pessoas. Eu acredito que são dentistas que estão na região de Salvador, nos arredores ali, né, da região metropolitana, né? E aí eles vêm, porque para você foi muito mais difícil, você teve que se deslocar até Santa Catarina, com todos É, os é. custos que vão junto, com a Fui lá para o Moinho do disponibilidade de tempo. Calgaro. Eu acho assim, acho que muitas vezes o dentista esquece, né, que fazer curso é muito legal, além do investimento Ah, no curso em si, tem o custo da ausência na clínica, né, que é sim, importante, sim, que é impactante. Você pode fazer sim, escolhas sim. e tal, mas é como, não tem como ser, não há substituto para o dentista, né? Ou ele está na Esse cadeira, custo é até maior, na verdade, né? com Esse certeza, custo muitas vezes é até maior do que o valor do curso em si, né? muitas O vezes, valor do claro. curso em si, quem trabalha com reabilitação, você perde um turno, um dia de trabalho, você está perdendo uma graninha boa, né? Uma graninha boa. E você Mas é como importante, não, com certeza, educação, formação é a base sem do sucesso. E é contínuo, né? Isso é É contínuo. contínuo, E cada claro. vez mais né? O volume de conhecimento é cada vez maior. Então você sempre tem que estar atualizando, sempre tem que estar correndo atrás. Ainda mais na odontologia digital, né? Ah, mas Que aí é sem cada. dúvida. Não é nem ano, né? Cada 6 meses você tem um monte de novidade. É como o software, né? O software ele não para de evoluir, né? A curva do software é uma curva de tempo e evolução. Então, Sim, ele vai sempre ficando melhor, porque a complexidade dele necessita revisões no código de forma sistemática, além do próprio feedback do mercado, em termos de, bom, a gente precisa ir nesse caminho, precisa colocar aqui uma função suplementar, ou às vezes retirar funções que são supérfluas, que atrapalham no sim, código sim, sim. do programa, enfim, mas o software tem de ficar melhor. E a gente vai acompanhando isso tudo. É por isso que ter as atualizações, então software sempre atualizado é interessante. Foi uma escolha que vocês Sim. fizeram de ter o software sempre atualizado, ou vocês disseram, não, a gente quer começar, a gente quer reduzir custo, a gente vê depois. Como é que foi essa decisão para você?
Não, não. Ele vem atrelado, o contrato vem atrelado justamente com a questão da atualização anual, né? O Trishape, a atualização é um ano, né? A cada Sim. ano ele precisa Uhum. ser renovado. E não é nem questão só disso, é questão que é atrelado com o Helpdesk, né? Ah, Então tá. a gente precisa do suporte, né? Uhum. Então a gente não tem como, hoje não tem como. A assistência é muito difícil desses equipamentos aqui. Na Europa é mais fácil, mas aqui no país a gente não encontra É o mesmo peça. equipamento, é a mesma prática, eu posso dizer que é a mesma coisa. Não, a gente não Talvez consegue. a única dificuldade, ou a única diferença seja que a, a fábrica é aqui. Então, mas mesmo assim, se você tiver, por exemplo, onde eu estou na França e precisar enviar para a Polônia, onde é a fábrica da T-Shape, o objeto tem que viajar, né? No Sim, Brasil isso já é sim, um pouco sim. mais complicado, porque É. eu não tenho certeza se eles têm centro de reparo no Brasil, eu acredito que não, mas a Não, confirmar, não. pelo menos, eu não sei se você sabe, mas eu sou um dos responsáveis pela Trishape existir no Brasil, né? Em 2013, eu levei a Trishape, Eu vi. eu mudei da Europa para São Paulo para levar a Trishape e permitir que muitas histórias Pioneiro. digitais, né? Que Muitos legal. dentistas se digitalizassem Pois é. e é até uma das razões principais, não a única, mas de eu criar esse programa para eu buscar resgatar aonde é que estão, né? Todos esses dentistas que se beneficiaram desse, desse impulso, né? Sim, sim. E você já viu o resultado nessa anuidade? Quer dizer, para você faz sentido? Você precisou mesmo do suporte, você precisou mesmo dos softwares novos que vieram. Seu computador está sempre atualizado. É uma preocupação de vocês ou é algo que vocês terceirizam para alguém de informática da clínica? Como é que é essa parte? Não, por enquanto, como o nosso, a gente utilizava, até 2018 a gente utilizava o scan service, né? A gente utilizava o aluguel. A gente adquiriu o scanner para a clínica em 2019. Então, Certo. até agora, quer dizer, vamos fazer 3 anos com ele na clínica agora, né? Aham. E realmente, até hoje, ele não teve problema, né? O único problema que teve foi que a pontinha de calibração, né, do colorido, ele venceu. Isso é uma coisa que a gente nem sabia, na verdade. Mas se você olhar, ele tem ali uma data de vencimento, né? São dois E aí a anos, eu gente... acho. Isso. Aí ele venceu agora, então você não consegue calibrar a cor. Então a gente vai fazer um pedido agora, aí vai pedir mais algumas ponteiras, né? E vai pedir o calibrador de cor. Mas Uhum. fora isso, ele não deu problema, tá? Sim. Minto, logo no início ele veio com problemas e foi substituído. Ah, Logo tá. com 1, 2 meses veio um Legal. aparelho, né? Uhum. O giroscópio dele, que é que ele tem um giroscópio interno, né? Sim, sim. Aquele Aham. giroscópio ele estava meio solto, então ele fazia um barulhinho diferente e ele parava no meio da captura. Então aí a gente enviou de volta, né? Enviou para o pessoal e eles enviaram outro, tá? Então assim, Legal. a questão do Bacana. suporte é muito importante, né? Bacana. O Bacana. suporte hoje a gente utiliza muito mais para fresagem, para fresadora do que para scanner, né? Para Aham. escaneamento. Mas eu acho importante ter. Eu acho importante ter. Não é uma coisa que você conserta na esquina, né? De fato, Então, não. De você não fato, consegue não. chegar ali, não consegue. Então, é importante ter. E aí É vocês, importante. Além de atualizar, você ter um suporte técnico por trás disso. sem dúvida, mas isso é, assim, é como, como um computador. Se os computadores param, dá ruim, né? Se a É, internet para de funcionar, pô, dá ruim. Não tem é verdade. muita. Agora, me diz uma coisa. Aí depois vocês evoluíram para ter um laboratório integrado dentro da clínica também, ou não? Mas eu entendi que vocês tinham um Na laboratório verdade, também. sim. A gente montou um laboratório, na verdade é um projeto à parte que a gente montou, a Tá. parte da clínica, né? Aham. Esse laboratório ele vem para somar, na verdade, um projeto único, que é um projeto de trazer a clínica para o mundo digital, Uhum. né? De trazer essa especialização, né, de prótese e implante pelo fluxo digital também. Então a gente está Uhum. vendo cirurgia guiada, a gente está vendo toda essa parte. Primeiro a gente está ainda no início, né? A gente está no, se eu não me engano, é sexto módulo, sétimo módulo, são 3 anos de curso. Mas então a gente está em conceitos básicos e tal. Mas nossa intenção é justamente formar esses novos alunos agora pelo fluxo digital. Eles vão ter, né, toda a orientação do analógico, toda aquela parte conceitual, isso não tem como a gente tirar do currículo,
mas a pegada prática vai ser através do digital. Então, o laboratório vem para isso. Ele é um projeto à parte, na verdade, ele é um Planning Center. Então, a gente tem tomógrafo, a gente tem scanner, a gente tem fresadora, impressora, e a gente montou esse Planning Center, que funciona com radiologia, né? A gente faz guia cirúrgica e faz também a parte de prótese. Também é novo, inauguramos esse ano, né? Bacana. Então, chama Planner. Inauguramos esse ano, só que é um projeto à parte. Ele alimenta o projeto da clínica e do curso, mas ele é um projeto aberto, que a gente vai vender, vai ser aberto para o mercado. Sem Tá? dúvida, Ainda é sem dúvida. pequenininho, mas a gente pretende que ele ganhe asas aí. Vamos ver. Tudo começa pequenininho, né? Tudo começa com a É isso. intenção, né? É Tudo daí começa com o que sonho, né? é lógico. E aí você É começa a isso mesmo. materializar ele na cabeça e as coisas vão agregando. E normalmente começa por agregar pessoas, né? Então você começa com a Isso, sua isso. ideia e você vê que as pessoas estão aderindo, estão somando, estão buscando. Vou até fazer um parênteses aqui e agradecer a quantidade de feedbacks, de mensagens que eu tenho recebido. Olha, eu comecei essa ideia, essa loucura, né? Faz um pouco, 2 meses, um pouco mais de 2 meses. E é incrível quando você vê que pessoas que nem te conhecem enviam mensagens agradecendo, sabe? Poxa, que legal que você falou isso. Pô, bacana, tá maneiro, tá legal, tá, sabe? E É, isso mas eu falo, pô, cara, que essa ideia legal. sua foi muito bacana, velho. Vai ajudar muita gente. Muita gente. Se você parar para pensar, né, existe um dado que somente 5% dos dentistas trabalham com scanner digital no Brasil, né? Parece que isso aumenta um pouco nos Estados Unidos e Europa, vai para a média de 20, 30%, mas aqui no Brasil a gente não chegou nem a 5% ainda. Então a gente tem todo um mercado a ser explorado, toda a evolução nisso, né? E você pensar também que o Brasil tem uma quantidade de dentistas enorme, né? Então você tem um mercado fantástico a ser explorado, né? Então a É, odontologia digital ainda tem muito que crescer aqui. Tem eu, muito que eu, crescer. É, eu tomo muito cuidado com porcentagens no Brasil, porque às vezes 5% é muito mais que 10% em outros países, sabe? é verdade, é. Então tem isso. Mas é fato, inclusive tem uma frase do grandíssimo doutor Luiz Calítio, que talvez esteja nos assistindo aqui, ou pelo menos vi ele passar, que ele confirma que se 5% são equipados, apenas 1% realmente domina a tecnologia digital. E o meu objetivo aqui, até traçando um paralelo com essa frase, é de fazer que todo mundo entre para esse 1%. Né? Que se Sim. 1% a gente possa acrescentar alguns zeros e que se torne 100%. Porque, de uma forma ou de outra, o benefício ele é geral e é um passo sem volta. Eu Ah, acho sim, assim, sim. eu queria que você me falasse sobre as objeções que você viu e que você vê da turma que está estudando aí com vocês na clínica em relação à aquisição, tá? Porque se for só preço se negocia, né? A gente encontra meios de financiar. Senão, ninguém comprava casa, ninguém comprava carro, ninguém montava clínica, não é mesmo? Porque tudo É, isso depende de um engajamento, né? E o engajamento muitas vezes passa também por um financiamento. Então, assim, dinheiro eu acho que se encontra. Além dessa questão financeira de ser algo caro, o que as pessoas, os dentistas e os laboratórios entenderam já faz um pouco mais de tempo, porque eles começaram, né, na odontologia digital um pouquinho antes, com a chegada da sim. oferta dos scanners de bancada e as fresadoras e tudo mais, eles entenderam que o ticket de entrada do laboratório aumentou muito. Antigamente, vai uns 20 anos atrás, vamos falar assim, com pouco dinheiro você podia abrir um laboratório. Você precisava de Sim, alguns sim. equipamentos básicos, um pouco de cera, uma ponteira para esquentar a cera, Uma um disco ali, centrífuga ali. um negócio ali, uma maquininha usada num laboratório velho ali. Então, você está fazendo sua prótese. Hoje em dia, começar sem um sistema de CAD/CAM automaticamente te descarta da, Sim, da, da sim. oferta competitiva, né?
tanto no nível de produtividade quanto no nível de qualidade. Mas Sim, sem dúvida. no futuro, o que vai acontecer é que os sistemas também vão buscar personalizações. E aí você vai ver, porque assim, o que te diferencia, de fato, se você tem a mesma máquina que o seu concorrente, não é? Repara bem, se você tem a mesma máquina que o concorrente, em teoria, o seu trabalho é muito similar. Então, Sim, sim, qual que é os fatores de diferenciação que você vai encontrar? Talvez você encontre o fato de você começar antes. Então, começar antes é sempre melhor, né? Por que que é sim, melhor? Porque você rentabiliza aquele equipamento mais cedo, e aí quando você termina de pagar, ele te traz um lucro, né? O lucro mais palpável, vamos dizer assim, quanto que o seu concorrente que vai investir só depois, ele ainda vai estar eventualmente pagando o sistema antes de obter lucro, e aí você vai poder reinvestir novamente num novo equipamento, guardando o primeiro e fazer essa bola de neve te crescer, te aumentar ainda mais. isso. E eu acho que o dentista ainda não entendeu que o ticket para agora ser dentista aumentou também. Ele precisa Sim, colocar um scanner na conta quando ele vai fazer a clínica dele. Ele isso. obrigatoriamente precisa fazer isso. Ah, porque Que se não ele não. seja através da aquisição do equipamento em si, mas que seja através de parceria com algum laboratório, alguém que forneça o scanner. Mas ficar sem a tecnologia hoje, eu diria que é você estar se excluindo do mercado. Tá? Apesar de ser um número pequeno que tem, mas todo mundo já está de olho nisso. Né? E já chegou nos pacientes. Então, os pacientes já perguntam: ah, a clínica é digital, você tem scanner intraoral, né? Isso às vezes os pacientes às vezes se ligam nisso antes da maioria dos dentistas. Então é importante você estar ligado nisso, né? Sabe que tem Então, uma regra? Tem uma regra assim, ó. É, não é minha, tá? Mas foi de alguém respeitável na indústria que me falou. É, ele falou, Thiago, quando eu vou buscar dentistas para vender os meus produtos, né? Se o dentista não tem site, eu nem ligo. sim, O é filtro verdade. dele, o filtro dele para prospectar os clientes que ele quer atender dentro do produto que ele tem, né? Equipamento de alto valor agregado, é esse. Então, assim, se o cara não teve, se o dentista não teve a percepção que ele precisa tratar de uma imagem, ele precisa ter uma presença online, tudo isso, Sim, ele também não está pronto para outras coisas. Porque é tudo uma sim, verdade, escadinha, né? É tudo um passo a verdade. passo, né? Ah, assim, você tem alguma coisa na odontologia digital que para você não é positiva? Fora o custo, né? Que essa é a questão que ainda pesa um pouco hoje, né? O que não é positivo na odontologia digital. Eu acho assim, a gente, claro, as máquinas estão em evolução, né? Então, por exemplo, hoje a gente está falando de escaneamento intraoral. Então, vamos falar o que é que não é positivo, o que é que tem de limitação ainda do escaneamento intraoral, né? Eu diria que escaneamento de arcos edêntulos, né? Pacientes desdentados, onde a gente tem muita mucosa, né? Então, a gente tem muita ali penetração de luz naqueles tecidos, reflexão e penetração de luz, né? Então, a gente termina o scanner termina meio que se perdendo naqueles tecidos moles ali, não tem tanta precisão. Claro que você já deve conhecer que a gente tem aquele o Peak Dental, né? Que é um sistema extraoral para captura intraoral que meio que resolve esse problema, mas é um outro tipo de scanner, né? Com outro custo, né? Um custo elevado, Pesadíssimo, inclusive. né? Você segura Pesadíssimo, aquela 40 câmera mil assim, euros. parece que você está segurando um monte de tijolo, né? Ele é do tamanho de uma câmera Polaroid. Você segura ele bem, É, eu conheço. E aí, cara, é pesado, né? É é. Quem pesado. já assistiu aquele filme Wall-E, né? Aquele filme, aquele desenho da Wall-E, né? Aquele robozinho, né? Isso, É Wall-E igualzinho, tem os dois olhinhos, assim, é igual aquele robozinho. é verdade, é verdade. Aquilo ali é uma tecnologia absolutamente incrível, É, mas eu acredito, por exemplo, que aquele tipo de tecnologia ela poderia ser integrada em sistemas de raio-x sim, 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 focal, sim. sabe? Você coloca ali, você integra naquele braço, aí você tem um Sim, equipamento sim. dois em um. Talvez um dia isso aconteça, né?
É, talvez não. Vamos ver como é que isso tudo acontece. Hoje em dia é comum também, e bem popular para você que está na parte de implantes, os sistemas de navegação para colocação de implantes, né? Então, sim, como funciona o sistema de navegação? Você tem um braço, então é como um radar, né? Você tem um ponto onde você deseja colocar o seu implante, e aí você vai guiando o seu instrumento. No seu instrumento tem os refletores, a câmera capta aqueles refletores, e você vai vendo, né, com uma sobreposição, se você está no ponto certo para acertar o lugar onde você fez a sua planificação, né? é Mas fantástico. eu acho até que a Nobel Biocare aqui na Europa está representando essa marca, que é uma marca americana, se não me falha a memória. Me diga uma coisa, Jean, se você fosse ter que decidir entre comprar o scanner e comprar outra coisa, outro equipamento para sua clínica, qual que tipo de equipamento seria? Seria um novo Eu acho, tomógrafo? Seria não, que, não. que, Tomou não satisfaz. Eu acho que hoje tem um aparelho muito legal que é o laser do Light Touch, né? Uhum. Aquele laser que você configura diversos materiais, ele é seletivo para resina, ele é cirúrgico também. Eu acho que hoje é uma aquisição bacana para as clínicas, porque nessa onda que a gente tem de laminados cerâmicos, de tantas lentes de contato, de tantos retrabalhos que a gente tem feito, né, nessa área, isso é bem importante, já que ele tem a seleção e ele solta a facetinha inteira, né? Aquilo ali para Uhum. mim eu acho fantástico, porque a gente preserva muito a estrutura dental, né? Então isso Você, é, sim, né? Você não faz mutilação, né? Por favor. Mas é, você acha que o fato da odontologia digital ela proporcionar alguns trabalhos mais avançados, mais técnicos, na qual a experiência é muito importante, né? Porque se torna de certa forma mais acessível, né? Nunca se ouviu falar tanto em facetas. Isso eu sim, acredito que o digital tenha uma influência em cima disso, né? sem dúvida. Você acha que isso também gerou mais retrabalhos? Você tem muitos retrabalhos digitais que você recebe na sua clínica de pacientes que foram em outras clínicas e que não estão satisfeitos e já é Sim, um segundo retrabalho digital? sim, sem dúvida, sem dúvida. Retrabalho digital, eu não sei em si, mas a gente recebe muita coisa para refazer, né? Sobretudo ligado à adaptação. A gente entra naquela velha história. Às vezes você vê trabalhos até bonitos e tudo, né? Só que, assim, a falta de cuidado, né? Principalmente da parte dos cadistas, na hora de você visualizar, começa, na verdade, da aquisição, né? Então, o dentista faz a aquisição errado, não afasta bem, não seca bem, o cadista não consegue selar bem, e aí você instala aquelas próteses, né? E você termina tendo sobrecontorno naquelas restaurações. Né? Isso aí gera inflamação gengival, gera insatisfação no paciente, né? Gera sangramento. Isso aí traz o paciente à clínica. Às vezes eles estão até satisfeitos com o resultado estético, né? Uhum. Mas a parte de adaptação deixa a desejar. E aí a saúde periodontal ela não abre mão, né? Aí dá Não tem ruim, jeito. né? Ela Porque reclama. é gengiva que solta Ah, tudo, né? a gengiva, ela reclama na hora. Colocou Na qualquer hora. coisa ali no suco ali, invadiu o espaço biológico, ela grita na hora. Na hora, ela não perdoa. Passou da corda do bloco, já tá gritando. Eu tenho uma pergunta aqui do Afolivieres. Doutor, dá aula. ah, como a tecnologia digital viabiliza o planejamento da reabilitação? É uma pergunta genérica, né? Mas como é que o planejamento, então, é ajudado pela tecnologia digital? Acho que a pergunta é mais sobre a questão do planejamento cirúrgico, né? Na verdade, quando você fala em planejamento e design de sorriso, né? Isso a gente pode lembrar até do Christian lá, né? O Christian foi um dos pioneiros em pegar essas fotografias digitais, quando ele criou o DSD 2D lá no PowerPoint. Ele começa a digitalizar essas imagens, né? Em pegar foto digital, coloca naqueles templatezinhos ali no PowerPoint, utilizando a face como referência, né? Isso foi um grande resgate da odontologia, ou seja, a gente ficava, quando eu comecei, né, com prótese, isso lá em 2010, mais ou menos, a gente vendia o caso para o paciente como? Com
os modelos inserados no articulador. O paciente não entendia nada daquilo, ele via tudo colorido ali, aquela serinha, mas a gente explicava, mas ele não visualizava. Hoje não, hoje com a tecnologia digital, a gente consegue fazer provas 2D, né, simulações 2D do sorriso, a gente consegue E utilizar mockup emocional também, né? Que é colocar na mockup boca. Vocês motivacional. fazem isso em Salvador hoje? Muito, muito. Muito. A prova, esse ensaio estético faz parte da rotina, né? Então, no momento que a gente. E é isso através da odontologia digital que é possível. Não exatamente através do scanner intraoral, tá? A gente pode fazer com modelo de gesso, né? Digitalizar isso no computador. Mas o fato de você pensar digital, de você pegar essas imagens em 3D e 2D, colocar no software de computador, unir isso tudo e fazer um planejamento global guiado pela face, no caso de implante, guiado pela tomografia, né? Isso é fantástico. Digitalizar a cabeça do paciente e agora com scanner de face, então, é uma maravilha. Então, você Sem digitaliza a dúvida. cabeça do paciente e usa para qualquer tipo de planejamento, seja de implante, seja planejamento digital do sorriso, né? Cirurgia guiada para perioguide, para periodontia, para implante dentário. Então, realmente é uma gama de benefícios. Para ortodontia, né? Então, todas as áreas hoje, elas estão se beneficiando dessa tecnologia. Eu acho isso fantástico. Eu sou entusiasta. Eu Vocês realmente também sou entusiasta. fazem. Ah, mas é nítido na sua voz, né? É por isso que você aqui é um convidado super especial. E ortodontia também faz parte do cardápio da clínica? Não, ainda Não? não. Da clínica, sim, mas a gente não trabalha com sistema de alinhador ainda. Tá. Ainda não, porque aí é um fluxo de trabalho à parte. A gente está até vendo com o nosso colega, que é o Kleber Meirelles, né? Ele tem uma marca, uma linha de alinhadores dele mesmo, né? Própria dele, né? Uhum. E ele está procurando parceria para impressão disso, mas a gente ainda não tem capacidade e não tem quantidade de funcionários que dê para a gente voltar a atenção para todos os fluxos. Então a gente hoje fechou no fluxo prótese e implante, né? Mas quem sabe mais um tempo a gente abre para ortodontia, para outras áreas, para endo, para pério, né? Ah, com Perioguide certeza a você gente vai vai precisar de até um segundo fazer. scanner, eu acredito, hein? Ah, sem dúvida, Vai não tem precisar dúvida. colocar mais um dinheirinho aí. Já, já. Assim, quando a gente falou do fluxo digital e da questão do preço, tem alguma outra objeção que você vê dos alunos? Eu fiz essa pergunta, mas eu estou refazendo ela de novo, porque eu acho que ela é importante. De quem vai na clínica e olha o scanner e fala: Ah, legal, mas não é para mim. Você já ouviu essa frase? Já. Mas eu acho que isso está mais relacionado à limitação, até em relação à tecnologia, né? Isso aí assim, a limitação de viver essa curva, né? Então você pensar, eu moldo rápido com o meu originato, né? Então eu não vou parar para aprender, porque eu vou demorar mais escaneando. Não, você vive uma curva, durante essa curva de aprendizado, realmente você vai perder agilidade, né? Isso é natural. Então, se você tá ali dirigindo um Fusquinha, está acostumado com o seu Fusquinha, aí bota uma Ferrari na sua mão, você não vai sair dirigindo a Ferrari como igual um foguete, não vai. Primeiro você vai estranhar e tal, você não vai ter tanta agilidade, apesar de ser uma máquina fantástica, mas você não vai tirar da máquina o que ela pode lhe dar num primeiro momento. Então isso É até precisa que perigoso, né? você... É até perigoso, é. Vai Como um ter um scanner, né? traseiro, Quem não vai para sabe, trás. aí preme a mão, joga o scanner no chão, não pode, né? Como é que Faz uma foi barbeiragem. a migração para você? Porque assim, quando você trabalha com fluxo de implantes na odontologia digital, você tem scan bodies, né? Scan bodies ou jigs, né? Tem um monte de nome, corpo de escaneamento. As pessoas são criativas para dar nome para as coisas. E aí, assim, isso é uma dificuldade para vocês? Por exemplo, vou dar um caso concreto. Chega um paciente com protocolo e ele já tem alguns implantes em boca, ele não está satisfeito, está mexendo, a prótese quebrou, e aí precisa fazer outra, e aí você tem implantes que já estão no lugar e você precisa resolver isso. Você consegue ter os escambores que você precisa Sim, rapidamente? isso é tranquilo. Isso é tranquilo porque a gente, lá na clínica, a gente focou em duas marcas apenas de implante, né? Então a Tá. gente adquiriu os principais escambares, né? Ali, aquela linha ali, a gente segue uma linha, né? Que Tá. hoje a gente segue a linha Neodent Trauma, né? Então a gente Tá. caminha por essa linha
e a gente tem todos os componentes que a gente precisa. Então, isso não tem dificuldade. A única dificuldade é, às vezes, se a gente usa muito determinado. Aí tem alguns, né? Tem uma série. Por exemplo, mini pilar a gente tem vários, né? Agora, quando a gente vai para uma coisa mais específica, um pouco menos, o pilar SRA, que a gente usa menos, e tem menos escambares também, né? A Aham. única dificuldade é assim, se demorar para esterilizar, se demorar, às vezes pode faltar alguma coisa. Não é comum acontecer, mas pode acontecer. Outra coisa, quem não tem experiência, por exemplo, os alunos, o que é que acontece às vezes? Às vezes a gente precisa ter aquele tato, né? A sensibilidade para encaixar o escambare na posição correta antes de você parafusar. Isso, tem que dar aquele encaixezinho. Às vezes o perfil de emergência não está bem condicionado, então essa gengiva empurra o escambare de volta. Né? Às vezes o paciente sente, você precisa anestesiar. Então, é uma série de detalhes. Às Teve vezes um aluno uma vez sangra, cai sangue dentro do implante, você tem que sangra, isso, limpar tudo. você teve um aluno uma vez que apertou o escambare, apertou, que quebrou, né? Porque ali ele é feito de pique. Então ele tem uma resistência, você pode, se você apertar demais, você pode quebrar o escambare. Ele não é de metal. Então você tem força com a mão para quebrar ele se você tensionar demais. Na Né? verdade, é o parafuso que é mais forte que o pique, né? Porque a gente só Isso, o está parafuso é mais torqueando, forte. né? Então é a Isso. força do Aí parafuso você que quebra aquela boquinha ali onde, fissura. onde ele assenta. Aham, com Exatamente. certeza. Que legal, que legal. Assim, na parte comercial, quando você foi falando, ok, porque você demorou um tempo para comprar o scanner, para decidir comprar o scanner, né? Aí você comprou um scanner do tipo portátil, certo? Sim, sim, Tá. sim, sim. E aí, teve alguma coisa que não te contaram, que você descobriu depois que você comprou, em relação ao equipamento em si? Eu acho que não, porque a gente levou tanto tempo estudando isso que não tinha muita surpresa, não. Não tinha Que surpresa, legal. não. A gente Você levou. sabia que você A gente precisava trocar a ponteira de tempos em tempos? sabia, Sabia sabia. Ah, que a você... parte do calibrador eu não sabia. A parte do Ah, calibrador foi surpresa. Eu achava que aquilo ali não tinha validade, não. Ali pegou de surpresa. Foi até recente isso, na verdade. ah. Né? Não deve ser Aí me muito pegou de barato, não. surpresa. Não, na verdade, 14 mil reais. As Não. ponteiras, um joguinho de ponteira e mais o calibrador colorido. A manutenção desses aparelhos realmente é alta, né? Aí a gente vai Impressionante. precisar. A gente não comprou ainda, mas a gente vai ter que investir essa grana agora. Entendo. Mas faz parte. Você tem um retorno. A partir do momento que você consegue utilizar isso, e aí é que está o detalhe, você não pode, quem adquire o scanner tem que fazer ele se pagar. Você não pode utilizar ele como uma moldeira digital. Vai ali, copia a arcada e pronto. Não. Você tem que usar ele como instrumento de marketing, né? Usar como encantamento do paciente, para contar história para o paciente, né? Então, você, de preferência, deixa ele assistir o escaneamento. O paciente adora. Você começa a Adoro. escanear, ele estica assim, vai olhando assim para poder ver o que é que está acontecendo, ele interage mais, a comunicação com o paciente é mais fácil, fica muito mais fácil você vender o caso para ele, né? Você Quando ele consegue observa a necessidade. fazer a transmissão da imagem numa televisão maior, aí... Na Sim, sim, verdade, sim, sim. quando você começa a navegar no digital, o negócio é sem fim, né? Porque você compra um scanner, já É, é caro. Aí eles falam, não, mas aí você tem que comprar um computador também, tá? Então aí você vai comprar. que é E outra aí, cultura. não, e aí tem que ser um notebook, que é mais caro ainda. Porque O se fosse gamer. uma torre, seria mais acessível, aí poderia até ser melhor. Né? Aí você compra um notebook. Bom, ok. Aí você fala, pô, legal, preciso de uma televisão. Só que a sua clínica não necessariamente foi pensada para ter uma televisão. E aí você não quer que o fio fique aparecendo, sei lá. Você está com a clínica linda, aí você pensa, então eu vou reformar a parede. É, é por aí. Eu mesmo, eu tenho pouco tempo que eu fiz uma reforminha na sala mesmo, justamente pensando nessas coisas. Eu instalei uma TV no teto agora, que era uma coisa que eu Aham, já queria fazer, uma TV grande, para dar conforto, né, ao paciente. Principalmente paciente de legal. prótese, né? Paciente de prótese, às vezes a gente passa um turno inteiro com ele. Então gera mais conforto, né? É uma Sem coisa para dúvida. distrair ali, porque a gente que está trabalhando, passa 4 horas a gente não sente, que a gente está ali concentrado. Mas o paciente que está sentado na cadeira sem fazer nada, só de boca aberta, né? Mesmo que ele não sinta dor, mesmo que nada, é chato. É chato não ter alguma coisa para se distrair. Então aí vai. Então hoje eu tenho uma TV na parede, um computador na mesa, um computador no scanner e uma TV no teto. Então dá para passar escaneamento no lugar que eu quiser. O cara tá lá, não, eu quero ver uma série aqui, tá tudo bem, né? É, Põe lá, vai ficar tudo exatamente. certo.
Que bacana, que legal, cara. Muito legal. Show, show de bola. Então, olha só, para você ver, né? Não tem fronteiras, né? Para odontologia de qualidade, né? É, é verdade. E a gente pode estar em qualquer lugar que muito provavelmente a gente vai encontrar um profissional que se destaca. Ele se destaca pelo meio da tecnologia. Sim, Ah, e uma das ideias, e por isso que eu queria tanto que você participasse com a gente também, porque eu busco uma certa geografia, sabe, nos entrevistados, né? Então, eu comecei por São Paulo, fui para Ribeirão Preto, estou indo para Salvador, aí vou para Minas, aí depois eu vou para Brasília, e aí eu volto para São Paulo e Rio de Janeiro, e vamos buscando, porque é um trabalho que é feito para o colega. Então, assim, sim. eu espero que bastante dos seus colegas estejam aqui pela primeira vez, talvez podendo acompanhar um relato natural da sua parte, que de forma, às vezes, a gente não consegue nem ter quando a gente está falando com um amigo diretamente, né? Às vezes, quando a gente está na questão de entrevistado entrevistador, essa relação ela é diferente e isso fica gravado aqui, então as pessoas podem consultar depois também e até tomar pontos de vista diferentes, né? Porque o que funciona para um não necessariamente vai funcionar para outro, né? Claro, 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 E, claro. como é que você enxerga o futuro da odontologia digital para você? Assim, quando você se projeta, fala, poxa, daqui 5 anos, o que que... É, eu tenho alguns sonhos, né, em relação à odontologia digital e está mais ligado realmente a equipamentos, né? Aham, Então, por exemplo, o scanner que não tem a limitação, né? Ou seja, que a saliva não influencie, que ele possa ler embaixo da gengiva, né? Possa ler o término embaixo da gengiva, que a gente possa escanear desdentado total sem distorção, né? Outra coisa aí já é um pensamento que eu acho que vai mudar, na verdade, é a fresagem. Eu acho que a fresagem ela vai entrar cada vez mais em desuso e vai ceder cada vez mais espaço para a cerâmica, ou para, perdão, para impressão 3D. E quando a cerâmica estiver sendo impressa em 3D, então aí que eu acho que a fresagem vai embora. E eu acho que nos próximos 5 anos, eu acho que isso já acontece. Eu acho que já começa esse movimento, né? Uma coisa começa... que, sim, Não, eu ia né? Uma falar... coisa Vai. sim, vai, diga. Não, eu ia falar só que o momento da odontologia digital na impressão 3D hoje, do meu ponto de vista, repare, eu trabalho com impressão 3D na odontologia desde 2004. 2004, faz Foi ontem. quase 20 anos. Até eu fico velho quando eu falo 2004, quase 20 anos, né? Estamos em 2020 aqui, quase chegando em 2022, 18 anos, né? Então, eu vi tudo passar. E como eu estou do lado da indústria, é diferente, né? É diferente. Sim, É um outro posicionamento. O que acontece? Eu vejo as impressoras 3D tão populares hoje no Brasil, e não só, mas aqui, de forma geral, as pessoas abandonam muito mais rápido que no Brasil. Elas não insistem tanto. Quando já não falha uma vez, o cara já pega ali de lado porque é 200 euros, sabe? É, não é. O cara fala, chinês, sei lá. Não que nada contra o chinês, tem chinês de qualidade, tá? O meu telefone sim, é chinês e é um dos melhores do mundo, ok? Tem muita coisa assim, não, vamos com calma. Mas existe uma certa relação, especialmente porque a China não é muito boa em desenvolvimento de software, por isso que eles produzem muito bem ah, equipamentos, né? Eles sabem reproduzir bem, eles têm os materiais, mas a questão do desenvolvimento do produto, conceito, software, etc. Alguns países se destacam mais, né? A prova é a Apple, né? Que tem a inteligência nos sim, Estados sim, Unidos e a sim. produção na China. E outras empresas que fazem a mesma coisa. Mas você lembra da época que tinha aquele leitor MP3, um Sim. pendrive, que você tinha umas músicas, aí você baixava na internet as músicas, ou comprava, sei lá, um CD em algum lugar, e aí você copiava, você cabia 15 músicas ali, né? E aí você ia na rua com o seu fone, né? Você é estudante, sei lá, ou não, ia para academia com o seu MP3, você até enjoava, porque eram as mesmas músicas, né? É Não tinha, verdade. você não trocava muito, né? Cara, hoje em dia eu acho que você não consegue nem comprar um desses se você quiser.
né? Por É, quê? Porque a tecnologia infraestrutural, eu estou falando, o fato da gente poder ter hoje 4G, uma transmissão de dados importante via onda eletromagnética, que é o telefone, né? Você sim, poder ter um avanço de estrutura que te permite fazer de outra forma, coloca a tecnologia obsoleta muito rápido. Então, sim, sim, assim, sem eu dúvida. acho que as pessoas estão hoje fazendo exatamente brincando com o MP3, sabe? Com o pendrivezinho de MP3, e daqui a pouco elas vão pensar de outra forma, porque não existe estabilidade de produção. ah, Tem muitas coisas absurdas que estão acontecendo, e eu tenho visto pela internet por aí. Impressão 3D que acabou de ser impressa, vai direto na boca para testar. A resina é biocompatível? Gente, não é a resina que é biocompatível. É o processo de fotopolимerização e de pós-tratamento que torna a resina biocompatível. Sim, sim, Né? exatamente. Assim, a resina, então bebe a resina, se ela é biocompatível, bebe, o que acontece? Vai te dar uma intoxicação, não faça isso, não faça isso. Isso foi só uma expressão de linguagem, né? Então, assim, as pessoas estão passando por uma curva de aprendizado e eu vejo que elas estão aprendendo juntas, assim, sabe? Então, um Sim, se sim, sim. coloca e o outro vai, e aí vão falando e aquela coisa vai acontecendo. Isso tudo é muito válido, desde que não coloque em risco a saúde do paciente, especialmente na parte de alergias, né? Então, como você estava falando, da, eu vejo a usinagem menos e a impressão mais. Eu ainda acho que a gente tem uma equivalência ainda que se perdura, porque a cerâmica feldspática natural, ela existe de forma usinável, mas até ela existir de forma impressa, vai Essa muito tem uma tempo. curva. Vai, É, não, tem uma curva. vai muito tempo, porque aí a gente está falando de um material cristalizado, é outro contexto. A tecnologia 3D ela tem que ser outro tipo de tecnologia 3D para fazer Sim. a impressão. Não é o que a gente tem hoje. Tá? Então, só pincelando isso, a gente já entende que a usinagem ela tem um lugar muito específico na odontologia. E as resinas permanentes que se falam, pouquíssimos anos de estudo existem. Então a gente não sabe de verdade quanto tempo dura. E tudo que é maquiável, né, tende a Sim. se opalecer no tempo, né, a perder a maquiagem. Né? É, as Então, resinas impressas, elas degradam muito ainda, né? Ainda exato. degrada de forma muito rápida em boca, né? Uhum. É, a resina que ainda funciona em boca hoje, ela é fresada, que é o PMMA, né? O PMMA realmente ele tem uma qualidade, um selamento fantástico. Mas É para muito provisórios, né? resistente A gente vai aceitar. para provisórios, isso. Exatamente. Mas Então, assim, funcionam muito bem, né? Aí já a resina impressa, não. Qualquer uma delas, por mais que seja para provisório e tal, você vê uma degradação, é muito mais rápido. Muito mais rápido. você já fez testes assim de impressão 3D de peças que vão direto na boca? Direto na boca? É, tipo, Já vocês fiz têm impressora aí? provisório. Vocês têm alguma Hein? impressora Sim, aí? sim, Sim? sim. A gente tem uma P40 da Strauma. A gente Top. tem uma P40, ela é muito legal. Equipamento Ela é muito profissional, boa. né? Equipamento profissional. Aí você está É, na, numa outra categoria. Isso, ela veio, na verdade a P40 veio, não foi nem para questão de prótese, foi para questão de confecção de guia cirúrgico, porque ela tem aquela parte da plataforma, né, em forma de arcada e tal, e a precisão dela. Ela, na verdade, se eu não me engano, você pode até me ajudar, foi a primeira impressora 3D criada exclusivamente para odontologia, né? Isso daí Não. foi o pessoal da Strauma que contou, falando, né? Por conta dessa plataforma em formato de arcada que eles fizeram, que era inovador e tal, que ajudava a estabilizar, principalmente guia cirúrgica no momento da impressão, né? Agora Uhum. não sei se realmente isso é verdade. Não, a Rapid Shape, eu vou contar rapidinho a história da Rapid Shape. Rapid Shape era uma Sim, startup, como várias startups, que com a quebra de algumas patentes, né, algumas patentes que ficaram abertas, entraram na impressão 3D, é, e desenvolveram uma impressora 3D.
E a Rapid Shape, ela nunca conseguiu uma atração muito importante. Antes da época das LCDs, isso que a gente vê, Anycubic, essas impressoras de robista, tá? Desculpa, eu sou um pouco Aham. duro, né? Porque existe equipamento profissional e existe equipamento de robista. Quem faz hobby, aplicação Sim, completamente diferente, né? Então, você, por exemplo, você tem uma P40, uma Rapid brincar. Shape, você tem um equipamento profissional para uma atividade profissional. Isso é muito importante, Sim, né? Então, existem outras máquinas profissionais também. E a Rapid Shape, ela foi uma das primeiras a ser adquiridas pela Straumann. Então, muito rápido, quando eles começaram a ter alguma visibilidade no mercado, porque eles estão na Alemanha, né? A sim. Trinshape não, a Straumann veio e fez uma aquisição. E aí a aquisição se torna, agora é meu, né? Agora a tecnologia é nossa, a tecnologia faz isso, faz aquilo. Mas é claro que existem fatores de diferença. Eu acho que o principal fator de diferencial da Rapid Shape, talvez você esteja de acordo comigo, é o fato dela ter uma estação de tratamento, né, de cura e de limpeza integrada. Isso é muito legal, né? Sim, Isso sim, faz sim, sim. parte do processo e ali está tudo certo, está tudo German made, né? Então você tem as É, configurações, funciona, é no bloquinho, é no quadradinho, acabou, né? é uma Mas máquina fantástica, é muito boa. É uma impressora realmente excelente. A legal. precisão dela é excelente. Ali a dificuldade é somente para cada resina diferente ou marca diferente que você for utilizar, você ficar de olho nos parâmetros, né? Tem que preencher aqueles parâmetros ali bem certinho, às vezes precisa ajustar os parâmetros. E como você disse, após cura, né? Então Uhum. ela não sai pronta, né? A impressora ela não sai os dentinhos, os modelos, as guias não saem prontas, né? Você tem que fazer todo aquele tratamento, álcool isopropílico, né? Lavagem, deixar em mergulho, depois fazer a polimerização dessa resina, né? Que hoje, por exemplo, quando a gente adquiriu, hoje a gente usa dois equipamentos para fazer polimerização. Um que é da própria Rapid Shape, que a gente utiliza somente na resina deles, que é a resina de Uhum. guia, mas eles pararam de fabricar resina para provisório, por exemplo. Então a gente se viu obrigado a utilizar a resina da Ilha. A Aham. resina da Ilha, ela já não pode ir para o polimerizador da Rapid Shape, né? Ela Entendi. já tem que ir para um polimerizador diferente, de 72 watts, uma luz UV de 72 watts, ele é mais suave, né? Agora fica mais tempo lá, ele fica 10 minutos para polimerizar ou um modelo ou um provisório pela resina da Ilha. É uma especificação diferente. Então você tem que ficar atento, porque, por exemplo, se você bota uma resina da Ilha, né? E bota com um parâmetro diferente, ele vai sair alterado. Beleza, mas mesmo que você coloque o mesmo parâmetro e você leva esse provisório, digamos, essa peça, para polimerizar numa da Rapid Shape, ele torra o provisório, ele torra o dente, muda de cor, ele fica ressecado, ele torra, deforma, Ah, né? Porque é? ele não é, ali é muita potência, né? Uhum. Ali, se eu não me engano, tem 200, acima de 250 watts de potência aquele polimerizador deles. É para Funciona ser muito bem mais para resina rápido, deles e né? para Que você outras não. faz assim, você Isso, joga. isso. Tem duas coisas no raio de luz. Tem frequência, né? Então a frequência é a forma da onda de luz, porque não é um raio, é uma onda de luz. Então ela tem essa frequência e ela tem a distância, que é a longueur d'onde, em francês, em português é a largura da onda, da frequência. E você tem então a potência. A potência é efetivamente a consistência, né, o diâmetro diâmetro entre aspas, dessa frequência, que é em watts. E o que acontece? Para você fotopolimerizar corretamente, é, em acordo com o tipo de reagente que você tem dentro da resina, né, você precisa fazer subpenetrações. Então, o que acontece? Você tem a impressão 3D acontecendo, você idealmente fotopolimeriza uma primeira camada, aí depois a camada subsequente, que já foi impressa, você também fotopolimeriza. Tá? Existe uma passagem. E a fotopolimerização posterior é o envelope global. E é ali que você tem que
penetrar várias camadas de forma cruzada para que você possa, então, ter um objeto que cria um selo de isolamento entre o que é a superfície que a gente pode encostar, porque, em teoria, nem na resina líquida você pode encostar, né? Você tem que Sim, sempre usar luvas, sempre usar isso. óculos, eventualmente, porque tem um nível de emissão de gases importante, né? Eu Sim, vejo que sim. muitas pessoas instalam a impressora 3D dentro do consultório. Não. Atenção, Tem os pessoal. vapores, né? Atenção, pessoal, porque tem alguns vapores e talvez eles nem sejam tão perceptíveis assim, ou você E se o próprio álcool acostuma. isopropílico também ele é tóxico. O próprio álcool isopropílico ele é tóxico, né? Álcool Ele é não é um álcool 99 comum. graus, o negócio ele explode só de olhar para É, ele. É super não é, perigoso, na tem verdade. que ter um treinamento, não pode ser no consultório do lado da autoclave, não. Tem que É, ser realmente num lugar à parte, num lugar que tenha acesso à ventilação de preferência, né? Um lugar que tenha exatamente. acesso ali à pia, ventilação, todo equipamento ela precisa realmente de um cantinho só para ela. A impressora É, 3D, ela precisa de um amparo. é isso aí. E, bom, cara, eu tenho certeza que a gente podia continuar aqui falando mais um montão de tempo. Tô vendo que não para de entrar gente. Super legal o nosso Agora, papo aqui. Tiago, você vê o que é legal, né? A gente hoje, você vê como a impressão 3D ela é forte hoje, né? Que a gente se concentrou aqui, né? A entrevista seria sobre a parte de mais de escaneamento intraoral e a gente entrou por essa linha de impressão 3D, porque é um tema muito atual, né? Muito forte hoje, talvez até mais do que a questão do escaneamento. Escaneamento intraoral, por mais que as pessoas não sejam adeptas, elas conhecem, né? Os dentistas conhecem a tecnologia. Mas a impressão 3D, ela é mais nova na odontologia, né? Tanto para o nível de trabalho. Né? E assim, sem dúvida, todo mundo sabe que tudo no planeta vai terminar sendo impresso um dia, né? Nosso processo de fabricação, ela caminha pela impressão 3D. Então, hoje você teve há pouco tempo, agora em agosto, um mês atrás, fizeram a primeira casa, né? Totalmente impressa, totalmente feita com a impressora 3D, né? Tem Então, as isso é fotos no fantástico. feed lá do Splict. Aproveitar aqui a deixa do Dijan e falar, galera, segue o Splict aí, @Splict, que é o nosso canal aqui. Se você não segue ainda, siga, porque tem muita coisa bacana que a gente coloca lá. Tem Inclusive as tem que fotos seguir que está dessa só casa começando, hoje de né? manhã. Eu vou lá, eu vou fazer, assim que eu tiver a chance de ir de carro, porque tem que ir de carro lá. Eu vou dirigir até essa casa, eu vou fazer uma filmagem lá na frente dessa casa Top. impressa em 3D, para ver como é É que é. Se me linda, deixarem branquinha, entrar linda. lá, vai ser. É linda, né? Puta projeto bacana, cara. Dá pra Ela usa morar fácil tecnologia naquela meio que casa. parecida com aquela de filamento, não é isso? Ela parece que usa uma tecnologia de filamento, né? Que ela Na tem aquelas verdade, estrias, né? aquelas estrias é o concreto que é colocado, né? Então ele vai sendo Em camadas, depositado. né? E eu fiquei tão curioso desse projeto que eu fui ver quem construiu, as empresas que estavam envolvidas no projeto. Então, eu achei o link no YouTube das filmagens da construção e das entrevistas com os engenheiros e tal. Quem estiver vendo aí, me manda um direct para eu lembrar de mandar o link. E aí o que acontece? Eles tiveram que desenvolver, porque tem cimento e tem a cola de cimento. São duas coisas diferentes, né? Então, assim, eles tiveram que desenvolver uma cola específica, porque, na verdade, o filamento que a gente vê, aquela camada de cimento, ele estava explicando que existe uma densidade específica para que ele não seja mole demais, para que o acabamento Grossura, fique né? diferente, então ele tem que manter a Sim, mesma constância, sabe? Ele não pode ser um pouco mais entendi. mole ou um pouco mais duro, porque senão ela desnivela, né? Então precisa ter um Desnivela, alinhamento, né? exato. Perfeito. E dentro da parede, porque essa parte externa, né? Então a parte externa é feita com a injeção de concreto com eixos, então os eixos funcionam levando a cabeça, né? Do depositário de cimento, né? Onde Sim, o cimento sai colocado, tem um espaço. E nesse espaço eles colocam a cola. Então, assim, tem a parede externa e a parede interna, né?
Uhum. É muito legal. E a casa é linda, né? Muito bacana. Linda, Linda linda, casa, linda. linda casa, linda casa. Fala uma coisa, você falou, pô, a impressão 3D puxa tanto a gente, mas não, nada adianta ter uma impressora 3D se você não tiver uma aquisição digital, né? Claro. É. A aquisição digital hoje, você acha que as radiologias da região elas já conseguiram acompanhar e suprir a necessidade dos dentistas da região? Aí falando não só do seu caso específico, você já está todo equipado, né? Você tem toda a linha de última geração disponível na clínica. De qualquer forma, é um privilégio, mas numa questão mais regional, assim, as clínicas de radiologia elas conseguem suprir a demanda? Ou elas Aqui a têm gente já equipamento? tem. Uhum, Já tem. Assim, divide, né? Principalmente na parte de aquisição, elas dividem com os laboratórios de prótese, né? Então, os laboratórios de prótese estão mais fortes nessa questão do scan service, né? E as clínicas de radiologia estão mais fortes na questão de fabricação de guia cirúrgico, né? Aliado à tomografia, parece que eles encontraram mais essas identidades, assim, né? Parece que o scanner foi mais para a parte da prótese, né? E a parte de guia cirúrgico foi mais para a parte da radiologia, né? Mas, assim, isso aqui digamos assim, tem duas ou três clínicas de radiologia mais fortes e mais antigas nisso, né? Que já está com realmente desde 2014, 2015 já com isso, mas eles atingem uma parcela muito pequena do mercado aqui em Salvador, né? Então são uhum. poucos dentistas que são adeptos da tecnologia, né? Mas cada dia que passa, isso vai aumentando, né? Eu sinto isso a gente vê em redes sociais também, está cada vez aumentando mais. Lá no prédio, por exemplo, onde eu trabalho, né? A gente tem dois concorrentes lá, eu abri uma e está chegando mais uma agora. Então é um prédio Uau! exclusivamente de dentista, então está Prédio chegando mais uma digital. radiologia digital. Então isso não vai ser problema, né? Agora, a velocidade que os dentistas estão aderindo a isso, né? Eu acho que essa pandemia também gerou né, meio que bloqueou um pouco isso, né? Segurou, porque como todo mundo teve uma queda do atendimento, né? Todo mundo teve uma baixa na sua produtividade, então ninguém quis investir em Sem 2020, dúvida. ninguém quis investir nesse cara. É muito complicado, né? Principalmente aqui no É, país, onde o preço ainda é muito alto para a gente, né? A gente falando em real, né? A gente tem essa questão do câmbio aqui que de desfavorece fato. muito, né? Aqui foi o Mas, inverso. Só para traçar um paralelo, aqui na Europa, 2020 foi onde a gente passou de 6, 7% dos dentistas equipados, falando da França, né, onde eu tenho mais informação sim, aqui, a gente passou para 15, praticamente dobrou o número excelente. de dentistas, e a grande razão foi, inclusive, a pandemia, porque os laboratórios estavam abertos, eles tinham direito de estar abertos, assim como os dentistas também tiveram direito, não no primeiro lockdown, mas muito rápido eles foram Sim, liberados. liberado. E aí depois o que aconteceu? Eles tinham um problema de transporte, porque o cara que fazia o transporte das próteses, das moldagens e tal, esse cara desapareceu, ele não queria estar mais lá, ele não queria mexer com sali, não, ele estava correndo disso. Todo mundo Então, assustado, né? eu presenciei mais de uma vez dentistas que ligavam no escritório e falavam: cara, eu quero um Trios 4 sem fio. Manda para mim. Não, mas você não quer fazer uma demonstração? Eu vou até aí, a gente usa a proteção. Não, 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 você não entendeu. Só entregar. Passa seu número da conta e eu. Tá bom, vai embora. Quer Maravilha. dizer, 50 mil É, euros, tá tudo certo. coisa Vai boa. Viva quem lá, pode. vai que vai. Né? Tá, beleza. Por quê? Por que acontece isso? Porque ele já tinha visto tanto na internet, ele já tinha visto tanto webinar, já estava a par de tudo, ele já estava convencido, ele só precisava que alguém entregasse o equipamento para ele, porque ele estava com um problema de uma demanda reprimida que aproveitou para fazer alguns tratamentos. Teve gente também que falou, não, já que eu estou em casa, eu vou ligar para o meu dentista, ele vai fazer para mim. Entendeu? A pessoa aproveitou para Aham. né, o momento do isolamento para fazer alguns trabalhos.
para até não ficar se expondo, né, no próprio trabalho, então trabalhando de Sim, casa, sim, sim. né, ou esse É tipo de você, só coisa. em você eliminar, você eliminando essa etapa de modelo de moldagem, né? Aí você tem que fazer desinfecção, envio de moldagem, vazamento de modelo. Tudo isso aí é material contaminado, montagem articulador. Então você com a aquisição do scanner, você se livra de tudo isso. Então você faz ali a captura, esteriliza sua ponta e envia seu arquivo de imagem para o seu laboratório. Com Então certeza. você gera realmente você quebra essa cadeia, né, de contaminação, né? Você se livra dessa existência disso. Isso é muito bacana, né? Que legal. É, pois é. Qual foi o maior aprendizado que você teve até aqui em relação à odontologia digital? O que de fato marcou para você? Falou, pô, essa coisa para mim é a mais importante da odontologia digital. Eu acho que o escaneamento intraoral, tá? Porque assim, é como você mesmo disse, sem a aquisição em 3D, a gente não faz. E assim, quando a gente tinha aquisição somente através de modelo de gesso e colocava num scanner de bancada, o scanner de bancada ele era preciso, ele é preciso, né? Mas nossas moldagens e nossos modelos não são. Então você trabalhava, essa fresadora já existia, ela fresava esses dentes e muitas vezes não adaptavam bem em boca, porque a gente tinha variação. Então o scanner de boca, para mim, o scanner intraoral, ele veio para trazer realmente precisão, além de trazer conforto, além de trazer tudo aquilo que a gente já sabe, né? Possibilidade de marketing, ele tem uma série de ferramentas bacanas, ele avalia contato oclusal, né? Pressão de contato oclusal, faz foto em HD, uma série de ferramentas legais, né? Para você interagir, para você criar o seu diagnóstico, ferramenta de monitoramento. Então, hoje você vê no Trios, por exemplo, né? No Trios que tem aquela ferramenta de monitoramento, né? Que você pode, por exemplo, pegar a cada 6 meses, fazer um escaneamento do paciente e isso gera um vídeo depois alterando durante os anos ali como é a gengiva que gerou a recessão, alterações dentárias, desgaste. Pô, isso é fantástico, né? Você Fantástico. cria seu... É fantástico. Então, eu acho fantástico o É a escaneamento base intraoral. de dados biológica da clínica, né? Que é um Isso, altíssimo capital, né? Que você isso, tem ali isso, isso. para explorar, inclusive no sentido de analisar de tempos em tempos esse arquivo biológico e fazer um trabalho proativo, né? Chamar o paciente para vir E falar, olha, sem, a gente tem aqui uma situação, não estava precisando, mas agora tá. Vou te mandar uma claro, imagem. Pá, documentação, né? Você manda para efeito de documentação, você faz seu escaneamento, você vai tratar apenas 6 dentes, né? E o paciente já tinha um problema lá, você fala, você relata, e aquilo está registrado, né? Chega daqui a beleza. 2, 3 anos, o paciente, eu não tinha isso aqui antes do tratamento. Você Opa, abre os arquivos, você mostra, olha aqui, há 2 anos atrás, essa recessão já estava aqui, ela aumentou um pouco, mas já existia essa recessão. Então você tem como, né, até se proteger, né? de Você fato, tem de como fato. gerar provas. Para mim, o escaneamento intraoral ele é fantástico. Ele realmente ele mudou a odontologia, porque a fresadora mudou muito o laboratório de prótese, né? Mas o scanner intraoral mudou a vida no consultório, né? E por isso que, para mim, como dentista, a grande revolução está no escaneamento intraoral, tá? Eu Nessa tenho área mais de uma odontologia. pergunta. Em termos de ergonomia, para você que usa um scanner portátil, numa cadeira fixa, com um computador portátil, que você tem que apoiar em algum lugar. Essa ergonomia, ela te satisfaz? Você se arrepende de ter comprado um equipamento que na verdade são vários, né? Porque você tem um computador de um lado, a basezinha do outro, um monte de fio que fica ali no meio. Pensando hoje, se você pudesse voltar no tempo, você teria comprado alguma coisa mais ergonômica? Por exemplo, um modelo tipo kart, que tem tudo integrado? Olha, o modelo tipo kart eu acho fantástico, tá? Eu acho excelente. Além de ser lindo, né? A maioria tem touchscreen, a gente toca ali, o paciente vê, às vezes a gente consegue até, por exemplo, no Serec, a gente consegue até evoluir para um software de desenho e ali junto com o paciente já projetar ali, já fazer um CAD ali de um dentinho unitário, alguma coisa. Então eu acho muito legal, fica bonito na clínica. Quando é uma clínica de poucas salas, você pode
transitar com ele facilmente entre as salas ali, isso não é problema, né? Mas assim, a gente optou, eu não me arrependo de comprar, por quê? O que é que acontece? A gente tem um scanner que a gente pode levar para outros prédios, que a gente pode fazer isso, que a gente não poderia fazer no kart. Então, essa versatilidade eu acho muito legal. E dentro da clínica, a gente montou ele numa espécie de kart, né? Então, a Entendi. gente pegou um carrinho médico, né? Um carrinho médico de hospital, né? Então, tem um Uhum. carrinho médico com algumas prateleiras, então esse scanner fica montado nesse carrinho. E aí o E a carrinho que gente vai. consegue. O carrinho é que vai de uma sala para outra e tal, né? E quando a gente precisa movimentar, aí a gente tira, desmonta tudo, E coloca aí numa leva para mala o outro, é e lógico. leva. Que Então eu não me legal. arrependo. Eu acho bem legal, porque a gente trabalha como se fosse um kart. Não é tão bonito, tem uns Aham. fiozinhos e tal, mas pra gente é mais É versátil. mais Quem prático e sabe nós... também é mais economicamente interessante, né? Sim, sim, claro. Eu só acho o seguinte, eu acho que com certeza você vai trocar o computador antes de trocar o scanner, sabe? É, É provável que isso aconteça. Espero que não, mas é sim, bem provável que isso aconteça, viu? Eu já vi acontecer mais de uma vez. Então, o dentista compra um Trios e aí depois de alguns anos, pouco tempo até às vezes, ele se vê obrigado a comprar um novo computador porque ele não aguenta mais aquele notebook, né? sim. E notebooks As caros também, atualizações vão seguindo, né? né? Não, mas Vão surgindo as atualizações. acaba que a pessoa que utiliza muitas vezes é o proprietário da clínica. E quando é nesse tipo de situação, o equipamento para uso próprio, vamos dizer assim, o nível de tolerância em termos de qualidade, estou falando aqui da Europa, tá? Da experiência do que eu Sim, vejo sim. aqui, o nível de exigência, o cara não quer saber, sabe? Tá meio lento, mas já troca esse É, negócio, já, sabe? ele vive a curva dele, né? Aí ganha É, agilidade, aí começa a exigir essa agilidade do exato. equipamento. É Ele quer verdade, mais é rápido, verdade. ele quer mais, entendeu? Então, Quer mais, ele né? fala: o que que eu tenho que fazer? Comprar um notebook de 3.000 euros. Tá bom. Sabe? Tá bom, então tá bom. Né? Legal, legal. Cara, que papo bacana. Que papo, que prazer poder conhecer de Jean Fonseca, de Salvador, cidade de coração, cidade que mora no meu coração, porque eu passei muitos carnavais aí, né? Gastei muita sola de tênis aí na Ladeira, na 7 de Setembro, na É isso aí. Barra. Putz, foi Coisa uma boa, época viveu muito, bem. muito bacana. Na época que a gente tem nostalgia, né? Então, eu peguei uma época, a primeira vez que eu fui para Salvador no Carnaval, pô, dá até medo de falar, foi em 2003, cara. Em 2003, nem câmera digital tinha, nem celular tinha, na verdade. Né? É Câmera verdade. digital tinha, porque as únicas fotos que eu tenho é porque eu levei a minha câmera com o risco de ser roubado no Sim, bloco, mas eu levava mesmo assim. Eu, inclusive, fui roubado, a minha câmera eu perdi, mas perdi em 2009, não foi em 2003, não, foi outro ano. E aí, né? Então, assim, muitas boas recordações de Salvador, e não só de Salvador, mas da Bahia, que é um lugar incrível, um lugar de gente sensacional. Eu tenho um grande prazer de te ter aqui como o terceiro entrevistado desse programa que promete entrevistar mais, deixa eu contar, 362 dentistas. Olha só, nossa, falta bastante gente, vai demorar um ainda pouquinho, falta uma galera, né? não é? Tem muito assunto que desenrolar Tem ainda, né? muito assunto e o bacana é que a gente vai evoluindo com o tempo. Então, assim, repara bem, você precisou de 2 anos quase para chegar no nível de conhecimento que você está. E aí, Sim. poder, com legitimidade, vir aqui e falar para todo mundo sobre a sua experiência de 2 anos. E quem assiste a gente aqui nessa 1 hora e meia, né, a gente já passou do tempo, normalmente a gente faz 1 hora, mas o papo estava tão bom que fomos um pouquinho mais. Né? Nessa 1 hora e meia que a gente está conversando, o cara ganha esses 2 anos. Sim. Quem não tem, que pode assistir, né? A minha avó aqui tá falando, a tataravó do Thiago era baiana. A minha avó é minha fã número 1 do canal, então ela tá sempre, tá em todas. 87 anos, ela faz Legal. stories.
Jean, ela faz stories, ela tem 87 anos. É incrível, incrível. Que Então, bacana, assim, que bacana. Um beijão para né, ela. dona Vera, um grande beijo. Então, assim, fica muito nítido que tudo, né, acontece em todos os lugares do Brasil. Então, assim, eu acho que esse projeto vai ser algo de impacto Eu tenho e certeza que sim. vou deixar para você fazer também as considerações finais. Eu te agradeço grandemente, um grande abraço, muito obrigado. Traçamos laços de amizade aqui Coisa e boa. vamos continuar nessa jornada juntos, né? E muito Vamos sim. obrigado por ter aceitado o convite. E depois, se você pensar em alguém que você queira indicar para o programa, vai ser um prazer. Você mesmo foi indicado pela própria audiência, né? Olha só que legal, né? A gente vai cruzando todo mundo, né? Então, deixo para Que você fazer uma bacana. consideração aí, se você quiser, e a gente termina com a musiquinha do canal, que foi uma trilha sonora remixada pelo DJ Mário Fischetti, que está lá eu acho que já até terminou o evento dele, lá nas Maldivas, mas remixou especialmente para o canal Speak Tea, Massa. e um grande DJ de house, enfim. Suas considerações, Jean. Valeu, meu amigo. Primeiro eu vou mandar um beijo para a vó Vera, que está ali mandando um beijo para mim, né? A vovozinha, que bacana, que legal. Agradecer a todo mundo, né, que participou, que pôde ouvir. A gente está aqui, né, tentando realmente divulgar a odontologia digital, trazer para todos os dentistas, né, que estão assistindo, né, essa experiência que a gente tem vivido, né, quem pôde adquirir um pouco antes, quem pôde viver essa experiência um pouco antes. Eu só tenho a dizer a todos que é muito gratificante, tá? Que tem uma curva, né, a aprender, não é tão simples assim, a gente precisa investir um pouquinho de tempo, a gente precisa estudar um pouco, não pode se frustrar com a primeira dificuldade, tá? Mas sem dúvida vai facilitar o seu dia a dia clínico, vai dar celeridade aos seus processos, vai aumentar a qualidade, vai aumentar suas vendas. Então, realmente, quem puder adquirir o mais cedo possível, né, algum tipo de equipamento, ou que não adquira o equipamento, mas que comece a pensar de forma digital, né, que comece a agregar tecnologia, terceirizada que seja, né, mas que comece a ter esse olhar, porque realmente o potencial diagnóstico de qualidade, né, desse tipo de fluxo é imbatível. E aquela velha história, a gente sabe que, por exemplo, que hoje a gente tem TV e tem teatro. O teatro não morreu porque surgiu a TV. Então, os Uma núcleos ali que delícia vão aí o trabalhar. teatro, né? Uma delícia. Exato. Então, isso vai continuar. Mas acontece que você vê muito mais televisão no seu dia a dia do que você vai ao teatro, né? Então, a odontologia vai ser assim também. Por mais que você diga, não vai morrer nunca a fundição, não vai morrer nunca o metal na odontologia, né? Mas, sem dúvida que essas tecnologias, elas vieram para ficar, né? Elas vieram para ficar, para assumir o lugar, para mudar nosso fluxo de trabalho, mudar nossa maneira de trabalhar, né? E eu queria agradecer também muito a você, né? Primeiro pela sua iniciativa de ajudar os colegas, você estando fora do Brasil, lá onde a coisa está pegando fogo, lá na Europa, onde a odontologia digital ela borbulha, né? Pertinho ali da China também, que faz um movimento grande ali na China também, internamente, eles também têm um movimento forte nisso, né? Apesar de não chegar tanto para a gente aqui ainda, mas sem dúvida que eles vão invadir o mercado em alguns anos, né? Não tenha dúvida, é o grande parque industrial do planeta, é a China, Sem né? dúvida, Mas eu sem queria dúvida. agradecer a você pela iniciativa, eu acho que isso vai ajudar muita gente, vai tirar dúvida de muita gente, né? Faz parte daqueles... Eu levei 2 anos estudando isso para poder é, levar mais um ano escolhendo qual era o scanner que eu ia fazer. Então, isso acelera muito essa curva das pessoas, abre um canal para tirar dúvidas com quem já está usando. Né? Eu, por exemplo, já uso o scanner intraoral há 4 anos. Se for contar, a primeira experiência foi em 2014, já se vão 6, 7 anos praticamente. Então, existe uma curva. Quanto antes começar, e hoje a gente pode garantir uma coisa. Quando eu utilizei o scanner lá atrás, né, a gente não tinha precisão ainda tanto dos sistemas quanto principalmente dos softwares. A gente conversou mais cedo, né? E não tinha mão de obra especializada para fazer produtos de qualidade com essa aquisição que era feita. Hoje não. Hoje os sistemas estão funcionais, tá? Os sistemas estão funcionais.
tem muita máquina boa, excelente, funciona muito bem e podem adquirir sem medo. Esse investimento, ele retorna, não tenha dúvida, quem trabalha com reabilitação, quem trabalha com prótese, principalmente, quem trabalha com implante, não tenha dúvida que esse investimento ele retorna. Isso traz prazer, isso traz conforto para o paciente, né? Traz Acho que você falou a aproximação, palavra-chave aí, traz prazer, né? Te prazer. desafia num Exatamente. outro ponto de vista, te coloca numa acessibilidade de diálogo consigo próprio como profissional, não é? Sim, Porque você sim. começa a entender o que você faz, você começa a ver melhor o que você e como você prepara, tipo, o seu preparo evolui com a análise visual facilitada. Claro, Você claro. encanta o seu paciente, você encanta a sua equipe passa a ter um olhar diferente no Ah, sem futuro dúvida. deles dentro da clínica. Entende como é importante você manter? Você cria um time, aí você treina, aí você tá tudo redondinho. Aí sabe como é o ser Exato. humano? Começa a dar aquela não sei, vou ver em outro lugar. Mas aí você traz uma novidade, você engaja todo mundo, você traz junto. E aquela coisa vai sendo um grande turbo, né? Um acelerador, um Ah, potencializador sem dúvida. de E gera muita interesse, motivação também, né? Isso gera com certeza. motivação também, né? E É. aproxima as pessoas, aproxima nós dos funcionários da clínica, por exemplo, quando a gente monta nossos treinamentos internos e tal, isso tudo aproxima, isso tudo é divertido, é um momento fora daquele clima um pouco mais tenso ali do dia a dia clínico, né? Então tudo isso vem a somar, né? Então, por exemplo, as funcionárias que às vezes não têm um contato tão forte com tecnologia, com computação, elas aprendem um pouco mais de computação para poder mexer nesses aparelhos, né? Então, ou Que seja, legal. só agrega, só melhora, né, para todo mundo. É muito bacana, é muito bacana. Show Eu de realmente eu bola. sou fã dessa tecnologia, sou fã do que a gente, desse movimento que a gente está vivendo, né? Estou entusiasmado. Eu acho que realmente esse é o caminho. E agradecer a você, né, pela iniciativa e agradecer pelo convite, né? E eu estar sendo o terceiro, para mim, é lisonjeiro demais, né? Cara, Eu é que não muito sou tão bom. forte nessa questão de marketing e tal, eu não faço um marketing muito forte, eu deixo isso mais para a parte da própria clínica e tal, né? Eu não me exponho tanto, né? E você ter me achado logo no início desse projeto e ter me chamado, para mim é muito lisonjeiro. Obrigado, É obrigado uma pelo grande convite, honra. obrigado pela Qualidade, entrevista. assim, pô, obrigado você. Qualidade do nosso papo aqui. Eu acho que todo mundo que presenciou é testemunha. Quem não viu vai poder continuar vendo. E, Mas, já muito obrigado mesmo. Um forte abraço aqui da França, direto para a cidade de Coração, né? Coração do Brasil, né? Salvador. Putz, cara, eu falo porque eu adoro de verdade. volte em E breve, volte em breve. volto. Você me dá mais razões para voltar, porque eu tenho um grande amigo que mora em Salvador, eu tenho agora mais um grande amigo que mora em Salvador também, Já tem de se né? hospedar aqui, inclusive, né? Ah, cara, Já tem de ficar hospedado, inclusive. e vice-versa, e vice-versa. Grande abraço. Eu preciso até, Valeu, meu irmãozinho. porque depois a menina da turma da edição lá vai falar, pô, Thiago, fica uma hora, né? Tá bom. Né? E é isso aí. Um grande abraço para você. Obrigado à audiência. Obrigado a todo mundo. Ah, quinta-feira que vem tem mais. Conto com você aqui no canal Explique-Ti, no programa 365.iOS, onde eu, Thiago Queiroz, expert internacional da indústria de CAD/CAM, entrevista a dentistas que têm um escândalo litoral e que compartilham a tecnologia e a experiência do dia a dia na clínica. Muito obrigado a todos. Vamos de musiquinha. E dancinha. Obrigadão. Vamos lá. Valeu, galera. Valeu, meu irmãozinho. Obrigado, Dijon. Fica com Deus. Show de Um bola. abraço. Top. Tamo junto. A gente faz para se divertir. Oh, pois é. Tem que ser, né? Galera, quem não curte Explique-Ti, curte lá porque é essa vibe. Né? Essa vibe, eu tenho recebido feedbacks sensacionais, muito
Muito obrigado para quem também para e fala, manda uma mensagem, pô, obrigado, legal. Isso motiva a gente a continuar e trazer para vocês cada vez mais novidades, né? E que é o objetivo. Eu aqui faço um trabalho paralelo, vou até baixar o som aqui para dizer porque é importante. Faço um trabalho paralelo. Eu represento também o Brasil fora, né? Então, a forma e o reconhecimento que eu tenho em relação aos meus compatriotas, a vocês que estão no Brasil, a poder ser a ponte, né? Poder fazer com que vocês também tenham os mesmos acessos às tecnologias, os pontos de vista que eu tenho aqui. E quando eu encontrei e decidi fazer isso, eu encontrei uma via de satisfação muito grande e que ela possa perdurar por bastante tempo. Então, um grande obrigado. Agora sim, musiquinha e tchau! Um abraço, meu irmãozinho. Fica com Deus. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau. Parirá.